Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal no servo cristão. Hoje eu quero comentar com vocês a respeito da Páscoa. O que é a Páscoa? O que ela representa? E o que representa também alguns rituais semanais, anuais e mensais, certo? Vamos lá. A Páscoa, né? Ela foi, mencionada, né, quando Moisés, né, começou a querer fazer tabernáculos, né, para oferecer a Deus, né, sacrifícios. E daí Deus começou a fazer orientações a Moisés sobre o que cada ritual significava para Deus, de cada forma que deveria ser feito. E um deles era a Páscoa. E a Páscoa? A Páscoa, na verdade, Deus colocou ela anual. O que é ela, a Páscoa? Ela é a Santa Ceia, né? E o que significa ela? Por que a gente faz a Páscoa? Na verdade, a Páscoa é relembrança do que Deus fez no passado. O que Deus fez no passado para Israel? Israel estava preso. Deus tirou Israel da escravidão do Egito, de Faraó naquela época. O povo de Israel não tinha terra. E Deus prometeu a Canaã, né? Então, assim, quando Coríntios fala assim, olha, faz aí memória de mim, né? Das vezes que eu comeis, né, em memória de mim, relembrar aquilo que ele fez no passado. Num povo que não tinha terra, ele proporcionou terra, onde o povo era escravo e ele se proporcionou o livramento. A Páscoa é sempre isso, né? E quando é que é feita isso? No 14 do mês. Se você pegar a Bíblia lá, vai falar quando é que a Páscoa é feita? No 14 do mês. Bem, para nós, quando é que é a Páscoa aqui para nós, para o Brasil? Em abril. E a gente, os brasileiros, tiram a essência da Páscoa. Porque pega o quê? Duas coisas que uma é totalmente errada e a outra nem tanto. Que é o ovo da Páscoa, né? O coelho da Páscoa, que na verdade é uma tradição que não é nem brasileira, né? O ovo da Páscoa é uma estrangeira, né? É de outro país e a gente pegou como nosso, né? Pra gente ficar fazendo. E assim, e nem o Natal, né? Natal era do São Nicolau, né? Um cara que dava um presente, né, para as pessoas e colocamos como aquele que substitui Deus, né? Jesus, né? Nascimento de Cristo, o Natal. E, e a Páscoa, o coelho, né? A gente tira a essência do que seria, como eu acabei de falar. E outra coisa, que não é totalmente errado, mas acaba sendo mais ou menos, é a crucificação de Cristo. A Páscoa não significa a crucificação de Cristo, né? A gente pega como se fosse a crucificação de Cristo. E não é. Mas que seja bonito, a memória que a gente faz não tem nada a ver. E a gente pega e faz a mensal, né? Semanal, na verdade, nem mensal, a gente faz semanal. Sendo que é totalmente controverso daquilo que a Bíblia fala. Isso porque muitas das pessoas lêem a Bíblia e falam que entende a Bíblia. E faz totalmente errado. E várias outras coisas. Eu acho interessante também algumas tradições errôneas que acabam acontecendo nas nossas traduções. As pessoas traduzem para os nossos dias falando, tem coisas bem bizarras.
uma coisa que eu acho bem cabuloso, que eu não, tipo assim, não me engole assim na garganta, é a questão de a Bíblia, nossa, falar sem ser a Bíblia judaica. A Bíblia judaica eu coloco agora como a melhor Bíblia que tem para nós de pesquisa, tá? Deus como um anjo. E sendo que Deus não é anjo, Deus é Deus, Deus é o Criador do céu e da terra, Deus é onipotente, onisciente. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem outra categoria para Deus. E algumas traduções dizem que a Bíblia, na verdade, a Bíblia não. Algumas traduções bíblicas dizem que Deus é um anjo. E não é isso. Se você pegar a Bíblia judaica, ele não traduz Deus como um anjo. Ele fala com um ser sobrenatural. É só você pegar lá a Bíblia judaica, você vai ver quando Moisés lutou contra que eu coloco como Jesus Cristo, né, como Filho de Deus, ainda nem apresentado ao mundo de fato, sem a consciência de Jesus Cristo, que Jesus Cristo lutou com Moisés. Por quê? Fala que aquele ser sobrenatural semelhante a um homem lutou. E só com um toque deslocou a junta de Moisés. Então, quem é aquele ser, aquele humano? Qual um humano que poderia fazer tal sobrenatural? Não era o Filho de Deus? O próprio Jesus reencarnado? E a Bíblia nossa coloca como um anjo. Que o anjo do Senhor, que Moisés lutou com o anjo do Senhor. Lutou com o próprio Senhor. Aí eu falo assim, poxa, se ele lutou com o Senhor, ele não é anjo. Não tem categoria de Deus para anjo. Porque se a gente pegar essa questão de categoria, Lúcifer queria ser maior do que Deus. E Lúcifer era o quê? Era um anjo. O que Deus fez? Fez cair sobre a terra. Porque não existe... não é que Deus... Ele tem aquela questão assim, olha, eu sou eu. Não tem ninguém parecido comigo nesse mundo. Não tem ninguém igual a mim nesse mundo. Né? Por isso que lá em João ele fala assim, olha, o verbo se fez carne e habitou sobre a terra. E o Espírito de Deus estava sobre a terra. E várias outras coisas. Então significa o quê? Que é próprio Deus. O próprio Espírito de Deus. Né? Que a gente tem que entender isso também até sobre a trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Diante das três trindades, que são uno, que é um, não existe outra formalidade para Deus. Até mesmo como o Apocalipse vai referindo a Deus, fala, olha, aquele que está diante do trono branco, onde ele é rei sobre rei. Então significa que não existe outra pessoa igual a ele, que não existe outra nomenclatura para Deus. Deus é Deus, né? Mas o que eu queria colocar assim é porque assim, às vezes a gente não lê a Bíblia, esquecemos daquilo que é. A gente às vezes aceita aquilo que o cara tá falando, um pastor, um padre, que tá falando lá, e não lê a Bíblia que tá falando. Não confirma direto se a Bíblia mesmo está falando aqui, se a Bíblia que a gente está lendo, se é realmente a tradução correta daquilo que Deus queria até mostrar. Uma coisa bem grosseira, que às vezes muitas pessoas até não aceitam isso. E eu vou fugir um pouco do assunto. A questão do casamento. Biblicamente, o casamento era para ser uma coisa eterna. Que não existiria divórcio. Só existiria divórcio só em um ponto. Que era o quê? A traição. Tirando isso, ainda assim, se a pessoa traísse, né? E a pessoa que foi traída aceitar continuar com a pessoa, poderia ser ainda. Mas tirando isso, a pessoa, em hipótese nenhuma, poderia separar. Só que aí o que Deus
proporcionou cerimônia, gente, no início não era assim. Não tinha essa, hoje eu quero pegar, hoje eu quero separar e pronto. Hoje eu tô de mal com meu marido, vou separar. Meu marido faz isso, faz aquilo, eu quero separar. Não existia isso. Só que aqui Deus pega e fala, olha, pelo coração de vocês, que são duros, e não aceita a minha palavra, e para vocês, para não morrerem com a minha lei, porque aquilo era lei de Deus, né? Que o homem vivesse só com uma mulher, que ele respeitasse, amasse, aquela coisa toda, vou aceitar o divórcio. Mas no início não era assim. Ele coloca isso, ele coloca essa palavra. Olha, não era assim no início. E nós acabamos fazendo o quê? Vamos separar, porque Deus aceita, porque Deus permite. Mas não colocam como é que Deus permite essas coisas. E às vezes a gente coloca essa patronização em rituais, achando que Deus está aceitando tudo, que vai colocando. Aí vamos colocar outra coisa bem clara, bem bonita, assim, que Deus vai explicando a respeito de rituais, de coisas que estavam fazendo naquela época. E Jesus, né? Falei, olha gente, temos que tomar cuidado, porque vocês fazem rituais achando que vai ser aceito a Deus. Fazem coisas para ser aceito a Deus. E não vai ser bem assim. Olha só, Deus, Jesus mesmo, explicando que não seria aceito simplesmente porque você está fazendo. A gente tem que pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, pedir orientação a Deus a respeito daquilo que a gente está lendo e fazer o que for correto diante de Deus e o que diante da própria Bíblia que a gente está lendo. Agora eu vou colocar um outro, entre aspas, fala assim, olha, irmãos, eu não tenho como obrigar vocês a andar corretamente. E nem eu sou totalmente correto. Mas, vamos colocar aqui como Paulo, como Davi, foi segundo o coração de Deus, teve erros, mas Deus sempre aceitou os perdões de Davi, né? Quando Natan falou a Davi sobre os pecados de Davi, aquilo que ele tinha feito contra a esposa de Urias, pegado Betseba, né? Deus falou com ele, olha, duramente falou, mas mesmo assim Deus amou a Davi. Paulo foi o perseguidor dos cristãos, antigamente ele era chamado de Saulo. Quando ele encontrou Deus, e assim mesmo ele ainda continuava em pecado, porque ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer isso eu não faço, mas o mal que está em mim isso eu faço. Então significa que nem ele conseguia fazer o correto. Porém, ele dizia o seguinte, olha, façamos como santos, andai como santos. Leia a Bíblia, professe a mesma fé que foi profetiza no passado. Amém? Então vamos pegar esse vídeo e profetizar a fé que foi dirigida ao passado, à nossa vida atual. E buscar cada vez leitura da Bíblia para que não sejamos enganados com coisas que não existem, para propagações que nunca foi fato consumado de Deus, que é uma coisa humana. Amém?